vamos lá, vamos lá. DK opina sobre a escala 6x1, né? DK, eu acho que hoje é o rapper mais ativo, cara, o artista mais ativo que a gente tem, assim, politicamente também, que se posiciona mesmo sem medo, né, a favor do trabalhador, a favor das minorias também. E ele disse aqui no Twitter dele, queria só que os rappers estivessem falando do fim da escala 6x1, igual eles divulgou Tigrinho pra fuder o pobre do seguidor. Como ele já falou também em Poetas no Topo, né, eu acho que a parte dele daria um vídeo tranquilamente, só falando sobre a parte dele e os problemas que traz essa questão das bets, das casas de aposta e tudo mais. Mas vamos falar sobre esse tema aqui. Não só os artistas deveriam estar se politizando sobre isso, mas também as batalhas, né, mano? As batalhas de rima deveriam estar falando bastante sobre isso. Eu não tô falando aqui que as batalhas não opinam, né? Mas eu não chegou, pelo menos até mim, até minha bolha, algumas batalhas que tá falando sobre o movimento contra a escala 6x1, entende? Deveria sim ser feito um mutirão, ser feito um movimento ali de todo mundo que frequenta as maiores batalhas hoje do país para assinar o movimento VAT, né? A gente tem ali já mais de 1 milhão de assinaturas, se eu não me engano. Agora tá transitando lá também, se eu não me engano, na Câmara dos Deputados, e já tem mais de 100 assinaturas. E tá faltando a batalha também fazer uma pressão sobre esse assunto, porque é um movimento que envolve muito o trabalhador também, o rap. O rap e o trabalhador tá ali interligado, mano. Como, por exemplo, quantos MCs, quanto público de batalha, quantos artistas que vocês não conhecem que sai do trampo e vai para uma batalha de rima. As batalhas de rimas, por exemplo, acontecem em sua maioria ali durante a semana. Algumas acontecem em finais de semana também, mas as grandes, como Batalha da Aldeia, por exemplo, não é um ataque, tá? Eu só tô usando de exemplo aqui a Batalha da Aldeia. Ela acontece numa segunda-feira. Então, quantas pessoas ali que não sai do seu trabalho, não sai do seu serviço, ainda pega mais 2 horas de transporte público para ir assistir essa batalha, para depois ir tentar ter um momento de lazer. Então, muitas das vezes essa pessoa vai ter que optar entre ter um momento de lazer ou dormir para daqui a pouco tá aí trabalhar de novo. E essa escala a gente nem precisa falar que é totalmente cruel e desumana. Nosso político aqui, Marco Feliciano, deu exemplo de países evoluídos como Estados Unidos e Japão, né, que as pessoas trabalham até a exaustão. Vamos dar uma olhada nesse vídeo dele. Se debruça sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando. Eu acho que o ser humano é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Ele só esqueceu de mencionar, por exemplo, sobre a saúde dos Estados Unidos, que a saúde pública lá praticamente não existe, você chega a pagar até $2.000 para mais para chamar uma ambulância. E esqueceu de mencionar também que no Japão, se eu não me engano, eles têm um termo que se chama karoshi, alguma coisa do tipo, que é morte por exaustão no trabalho. Sim, literalmente você morrer de tanto trabalhar. No Brasil a gente não tem qualidade de vida nessa escala. Muitas das vezes a gente deixa os filhos na mão de familiares para ir ter que trabalhar ou ter que pagar uma babá, ter que pagar um cuidador, enquanto a gente lá tá se matando de trabalhar e muitas das vezes não acompanhando a infância dos nossos filhos. Ou também outra situação que é bem típica, né? Você tá casado com seu marido, com sua esposa, que enfim, com o seu companheiro ou companheira, praticamente só conta tempo junto, porque o tempo junto de fato não acontece, a qualidade do tempo não acontece e praticamente não vive junto com essa pessoa, porque você tá saindo para trabalhar, ela tá chegando e você tá chegando, ela tá saindo, os dois têm que manter uma casa trabalhando nessa escala, então praticamente vocês viram visitante da própria casa, a educação dos filhos fica na mão de terceiros. A gente tem aqui a lista dos deputados que ainda não assinou essa PEC, né? E é uma lista grande, a gente não vai ver tudo aqui, obviamente, só que o que me chamou atenção aqui foi a primeira página, cara, que é a página do PL, é o tanto de deputado do PL de todos os cantos do Brasil que não assinou essa PEC e muito provavelmente não vai assinar. O que a gente tem que ficar esperto aqui é o seguinte, essa PEC não diz somente sobre direita ou sobre esquerda, independente se está vindo
de uma deputada de esquerda, que é a Erika Hilton. Essa PEC é a favor do trabalhador, de quem mantém esse país em pé. Essa PEC aqui é a favor de você também que está assistindo esse vídeo, né? Eu sei que muito provavelmente esse vídeo não vai ter um grande alcance, porque é um tema ali de debate, é um tema talvez polêmico para o YouTube, mas está aqui registrado no canal e meus 2 centavos de contribuição também. Então, voltando ao raciocínio, essa PEC não diz só sobre esquerda e sobre direita, diz sobre o trabalhador. Então, você que trabalha em mercado, trabalha em shopping, trabalha em comércio, muitas das vezes, por exemplo, na minha cidade, o comércio fica aberto até mais tempo, em vez de fechar às 6, eles esticam ali até às 10, às vezes nem pagando tanto um adicional, só troca o horário do funcionário, né? Em vez de entrar de manhã e sair à tarde, ele entra à tarde e sai à noite, feriados e tudo mais, e esses feriados ali meio que entram nessa escala também, porque ele trabalha esse feriado para trocar por outro dia, ou talvez deixa lá em banco de hora, aí a gente já tá entrando numa seara mais complicada aí, mas a quantidade de deputado do PL aqui me chamou bastante atenção, porque basicamente eles demonstram nessa PEC aqui, na falta de assinatura deles, que eles não estão a favor do trabalhador de forma alguma. O PL, como União Brasil também, serve muito mais de boca da burguesia, da boca dos bilionários do país, dos ricaços do país, do que a favor do trabalhador. Você pode perceber, por exemplo, dos deputados que não votaram aqui, a gente tem alguns nomes famosos. A gente tem nomes aqui como Bia Kicis, tem também o Gustavo Gayer, Carla Zambelli também está no meio dessa lista, Júlia Zanata, Nicolas Ferreira, são todas as pessoas que receberam um apoio enorme, né, dos seus trabalhadores, dos seus eleitores ali. Teve gente aqui que saiu como o mais votado de tal região, o mais votado do Brasil, e agora que o trabalhador basicamente faz um apelo a eles, eles votam contra ou simplesmente se abstêm dessa votação. O que a gente como trabalhador tem que entender é que um dos partidos que estão ali no top 3 contra o trabalhador e a favor de bilionários, a favor de patrão, é o PL. PL e União Brasil, eles basicamente não estão para falar com quem é pobre. Hoje eu também trabalho nessa escala, né? Então é por isso que eu sou contra. Afinal, quantas pessoas que você não conhece também que tem que ter 2, às vezes 3 empregos e ficar em casa só como visitante para ter que manter uma casa, porque não tem como, porque os salários também não comportam. Enfim, tô indo para vários lados aqui, porque essa é uma pauta que, mano, meio que me tira do eixo aqui, tá ligado? E os deputados que até agora são contras, muitos deles recebem muito mais que 40 mil. Fora os auxílios, né? E trabalham numa escala ali 3x4, ou seja, trabalha 3 vezes na semana e folga 4, tirando semanas de recesso, tirando feriados, que caem às vezes durante a semana. Então é aquilo, votem consciente na próxima eleição. Na próxima eleição que você perceber que o seu deputado está nessa lista aqui, pense 2 vezes antes de votar nele. Pense 2 vezes antes de votar, achando que você vai ser o próximo bilionário. Eu, particularmente, já torci o bico pra semana de eleição que teve esse ano e falaram aqui, vieram divulgar Santinho, aquela palhaçada toda. A hora que eu peguei o Santinho e eu vi ali que a pessoa era do PL, falar, é vereador, é o prefeito do PL. A moça me perguntou, você não vota no PL? Eu falei, bom, basicamente não, porque eu nunca vi uma pauta que eles estão a favor do trabalhador. Não, mas a gente vai mudar isso, ela me falou, né? Não, a gente vai mudar isso. Eu falei, vai mudar como? Aí a resposta brilhante dela foi, a gente precisa de novas caras na política. Muito bom, ou seja, porra nenhuma. A gente saiu do DK, foi até o final dessa pauta falando um pouco de política. Que nem eu falei, é um tema que me fere diretamente, né, mano? Eu tenho certeza que você, trabalhador que também vive nessa escala, basicamente não vive, né? Só sobrevive, mano. Você tem que só viver pelo seu trabalho. Hoje eu gostaria também de ter uma escala menor no ramo que eu atuo. Além de trabalhar aqui no comércio de bebidas que eu também tenho outro emprego, ou seja, tô trabalhando todos os dias da semana, porque os dias que eu tô de folga aqui, o único dia, na verdade, que eu tô de folga aqui, eu tô trabalhando em outro lugar, que hoje é uma escala 5x2, né? De trabalhar um dia menos foi por conta de demanda, não impactou no meu salário e foi provado por A mais B que eu consigo trabalhar ali um dia menos, né? Me deram um sábado agora, e ainda assim não impacta no faturamento da empresa, não impacta no salário do funcionário. O político que está falando, o influencer que está falando que isso impacta direto na economia, é simplesmente pânico moral. Isso é falado desde a abolição da escravatura, desde do começo do capitalismo, que se o trabalhador tivesse mais direitos, isso ia quebrar a economia, e é mentira. Esse é mais um vídeo aqui sem roteiro, né, com algumas pautas aqui, falando a minha opinião sobre, tentando trazer aqui meus pequenos centavos de contribuição, como trabalhador também. Cobre o seu MC, cobre o seu artista, cobre o seu deputado para assinar essa PEC, cobre a batalha que você frequenta também para se posicionar a favor ou contra. Se posicionar contra essa escala, a gente já sabe quem tá com a gente. Muito obrigado por ter assistido até o final. Firmeza, fui.